espiritual. Assista até o final. Não se permita dispersar e descubra os segredos para uma amizade íntima com Deus que transformará a tua vida. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago 4:8. Nós acabamos de ler que quando nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Ou seja, Tiago está dizendo que quem determina o nível de relacionamento, o nível de intimidade com Deus, é você. Às vezes você pode olhar para alguém, ver o nível de relacionamento que ela tem com Deus e pensar, essa pessoa já nasceu crente e eu não. Ou às vezes ao contrário, essa pessoa teve uma experiência muito forte com Deus, uma conversão muito forte, e eu sempre estive na igreja. Você pode achar muitas coisas arrumando desculpas para tentar entender ou justificar o fato daquela pessoa se relacionar mais com Deus do que você. Mas a verdade bíblica depende de você, porque Deus, Ele é apaixonado por você. Ele ama estar com você. Ele ama quando você se dedica a ter um tempo de qualidade com Ele. Ele ama conversar com você, fazer planos com você. Olha o que diz o versículo 5 do texto que lemos. O espírito em que nós habita tem ciúmes. O que é ciúmes? Por definição, o ciúme é o receio de que a pessoa que você ama tenha afeto por outra pessoa. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que habita em nós quer amor exclusivo. Ele quer você o tempo todo. Deus olha para você o tempo todo. Ele lembra de você, faz tudo por você, todos os dias, todos os momentos. Mas você o está ignorando. Por que tantos cristãos não estão experimentando intimidade com Deus? Eu acredito que por uma razão basal. Vamos ler os Salmos 89, versículo 7. Deus é grandemente temido na Assembleia dos Santos e é reverenciado por todos ao seu redor. Escuta bem o que a Bíblia nos diz. Deus deve ser reverenciado por todos que o cercam, tratado com o máximo de respeito. Fica aqui comigo nessa mensagem. Pense se você estiver com seu esposo ou namorado e saírem para jantar e essa pessoa fica olhando para o telefone, olhando para as pessoas ao redor, ao invés de olhar para você, de escutar o que você diz, te dar atenção. Qual é a sensação que você sente? Eu acredito que você vai se sentir menos importante e ignorado. Talvez vai querer brigar ou chorar. Acho que no geral nós temos vontade de ir embora, sair daquele lugar, daquela situação com aquela pessoa. Quantas vezes você está na presença de Deus, tem oportunidade de se relacionar com Ele e não o faz? Quantas vezes tem igrejas lotadas, show do cantor Y e Z, multidões num lugar e mesmo assim não conseguimos sentir a presença poderosa de Deus? Simples, porque as pessoas recebem com mais respeito uma outra pessoa, um famoso, um cantor favorito, um ator, um pastor, um jogador de futebol, do que Deus. Se uma pessoa que você admira, ou até mesmo se espelha, estivesse na sua frente, se tivesse um encontro com essa pessoa, como você reagiria? Cadê o temor ao Senhor? Você diz que nasceu de novo, que é cristão, mas falta o temor de Deus. Está disposto a se arrepender? Uma boa parte das pessoas já desistiu de escutar esse vídeo até o final. Muitos já pularam para outro vídeo que sirva para amaciar seu ego. Mas eu vou te dizer, você antes de iniciar esse vídeo, se propôs a estar com Deus nesse momento. Se propôs a refletir na palavra viva, se propôs a permitir que o Espírito Santo ministre em teu coração.
Então, antes mesmo de assistir o vídeo, você estava adentrando na presença do eterno e soberano Deus. Deixa eu te dizer isso. Não é o teu papai que está aqui. Apesar dele ser o seu pai, você não está na presença do papai somente. Você está na presença do Rei, do Alfa e Ômega, do fogo consumidor, do Senhor dos céus e da terra. Deus não precisa que eu esteja aqui meditando nessa palavra com você. Você não precisa de mim ou do teu líder religioso para adentrar na presença de Deus. Você precisa de reverência. Você precisa fazer esse exercício na tua vida. Não diga nada, não ouça nada. Apenas fique sozinho, em silêncio, meditando na grandiosidade de Deus, em como Ele é bom, é incomparável. E se prepare para começar a sentir a presença dele invadindo você, invadindo o lugar onde você está. Porque uma coisa é garantida: é impossível estar na presença dele, na presença mesmo dele, de forma consciente e voluntária, e não sentir o mover do Espírito, não sentir teu corpo enfraquecendo, não sentir vontade de se ajoelhar, de chorar, de orar. No começo pode ser difícil, mas comece, porque depois que começa, você não quer mais parar. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Eu sei que muitas vezes, na nossa correria, paramos para falar com Deus quase que como um protocolo. Acordar, orar, antes de comer, orar, rendendo graças, antes de dormir, orar. Parecemos robôs. Talvez aos domingos na igreja você se permita adorar mais, mas não é isso que Deus quer de você, não é isso que Deus quer de mim. Eu sei que muitas vezes na nossa correria, no meio de tantas responsabilidades do dia a dia, no meio de tantas preocupações e tarefas, nós chegamos na presença de Deus com nossas orações modelos e já pedindo e pedindo e pedindo. Parece que vomitamos nossos problemas e nem paramos para dar um oi, para admirar aquela presença, aquela glória. Eu não estou aqui apenas ministrando para você, estou ministrando para mim também. Porque o que há de errado conosco? Será que não percebemos que estamos frente a frente com Deus? Moisés, um dos meus homens favoritos da Bíblia, ele falava com Deus e ele tinha um relacionamento tão lindo com Deus, que quando ele descia do monte, o rosto dele brilhava, resplandecendo a glória de Deus. Meu Deus, que coisa mais linda! Não é possível que isso não nos mova, não seja capaz de nos fazer refletir e mudar. Falando em Moisés, vamos rever o que aconteceu com o povo judeu que foi libertado do Egito. Não vá embora, fica comigo mais um tempo aqui. Deus quer muito mesmo falar com você hoje. Então o povo estava escravo no Egito e Deus manda Moisés libertá-los e dizer a Faraó que os libere para que eles possam ir adorar a Deus no deserto. E aí a gente sabe o que aconteceu na história, vieram as pragas, a abertura do Mar Vermelho, o povo agora está livre. Deus está tão empolgado, Ele está dizendo: estou ansioso para conhecer meus filhos. Diga a eles que eu vou descer para encontrá-los. Eu os libertei do Egito para trazê-los para perto de mim. Deus não mandou Moisés confrontar Faraó para libertar o povo para ir para a terra prometida. Ele disse para falar para Faraó libertar o povo para ir adorá-lo. Deus desce para encontrá-los, mas eles fogem. Eles veem trovões, relâmpagos, sons de buzina, um monte fumegando e eles fogem. Dizem então a Moisés: é melhor a gente não falar com ele não, é melhor que você fale e você passe a mensagem para nós. Meu Deus, misericórdia, misericórdia de nós. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu chorei tanto, porque como é possível que o povo rejeite sentir assim a presença de Deus, ver todos esses sinais do seu poder, ter a chance de falar com Ele e literalmente ouvir a sua voz e fogem? Como? Como isso é possível? Eu chorei lendo isso e Deus falou comigo: você faz o mesmo.
O meu povo até hoje age e reage dessa forma. Vocês fazem o mesmo. Preferem ouvir da boca de um líder do que da minha. Preferem pedir para alguém orar por você do que vir e falar comigo. Preferem intermediar esse relacionamento mesmo quando eu dei a chance de vocês adentrarem no Santo dos Santos. Eu enviei o meu filho para que o véu que nos separava não nos separasse mais. Eu fiz tudo o que pude para estar disponível para vocês e vocês fogem de mim. Ai, meu Deus, nos perdoa, Senhor. Moisés responde para o povo e aí ele diz: não temam. Deus veio para testá-los, para que o temor dele esteja em vocês, para que vocês não pequem. Em Salmos 19, a Bíblia diz que o temor do Senhor é limpo e duradouro para sempre. O diabo estava na presença de Deus, mas não tinha temor. Adão e Eva estavam na presença de Deus, mas não tinham temor. 1/3 dos anjos estava na presença de Deus, mas não tinha temor. Judas esteve na presença de Jesus, mas não tinha temor. O povo do Egito estava livre, estava diante da presença de Deus Todo-Poderoso, mas não tinham temor. O que aconteceu com todos esses? Não duraram, porque acabamos de ler que o temor do Senhor é limpo e dura eternamente. O que Moisés disse para o povo? Não temam por quê? Porque Deus quer colocar o temor dele em vocês. Continua aqui comigo, por favor. Há muitas pessoas que amam Jesus, mas não têm o temor de Deus. É mais fácil pedirmos e pedirmos e pedirmos do que ficar em silêncio e contemplar e escutar o que Deus tem a nos dizer. É mais fácil escutar pregações que digam que Deus vai te dar a vitória, que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer prosperar, que vai passar pelas provações, que vai ser exaltado perante os inimigos. É muito mais fácil escutar isso do que escutar que eu preciso carregar minha cruz, que é preciso se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, que é preciso ser obediente, que é preciso se negar a si mesmo. Muitas vezes entramos na presença de Deus e colocamos uma música, em teoria um louvor, mas na minha opinião nem é louvor, porque a música só fala de mim, tudo sou eu. Mas o que há de errado conosco? Todo ser que respira louve ao Senhor e nós entoamos louvor para nós mesmos, buscamos para nós mesmos, nos exaltamos, usamos as partes da Bíblia que nos convém para amaciar o nosso ego. Meu Deus, quanto egoísmo! Que relacionamento é esse que você tem com Deus? Que você só busca quando precisa, que você só encontra quando quer, que você só pede, mas não doa, que você só fala, mas não escuta. Imagina-se num relacionamento assim com alguém, como você se sentiria? Lembre-se do que lemos lá no início. Quem determina o nível de intimidade com Deus e o tipo de relacionamento somos nós. Se acheguem a Deus e Ele se achegará. O nível de intimidade que temos com uma pessoa é diretamente proporcional ao nível que a conhecemos. E essas relações podem mudar. Por exemplo, talvez você tenha um amigo que considere um irmão, mas é um irmão que parece um estranho para você. Talvez seja um sobrinho querido que você ama como filho. Talvez a tua mãe ou teu pai tenha sido ausente, mas você tenha considerado teus avós como pais. Um amigo pode se tornar um namorado, um funcionário pode se tornar um amigo. Veja como isso é verdade. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você antes era criatura, feita por Deus. Você passou a ser servo. Você creu em Jesus e recebeu o direito de ser filho. Então nem todos são filhos? Não, nem todos são filhos de Deus. Isso é um direito adquirido quando cremos em Jesus. Mas vamos aprofundar mais isso. Porque um filho pode ser desobediente, pode nem ser seu amigo, pode te trair, pode ir contra o que você diz. Mas em Salmos 25, ouça bem. A amizade com o Senhor é reservada para aqueles que o temem. Com eles, ele compartilha seus segredos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que nem todos são amigos dele. Então eu repito,
O nível de intimidade que temos com uma pessoa é diretamente proporcional ao nível que a conhecemos. Há pessoas que ainda estão no primeiro estágio de intimidade com Deus. São apenas criaturas, outros servos, outros filhos, talvez mal criados. E alguns poucos são amigos. E a gente sabe que um verdadeiro amigo é alguém que sempre está conosco, que podemos contar, que fazemos o que for preciso, que contamos todos os nossos segredos. E a Bíblia está nos dizendo isso, que quando somos amigos de Deus, quando temos o temor do Senhor, Ele compartilha conosco os seus segredos. Quem é que não quer experimentar e viver isso? Só que não é tão simples, é preciso temor, é preciso reverência, é preciso conhecimento da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito Santo, é preciso modelar Jesus, é preciso contemplar a face do Senhor em silêncio. Presta atenção. Tinha uma multidão de gente. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés ir falar com Faraó para libertar o povo dele. Libertar o povo dele. O povo era dele. Todos ali eram povo de Deus. Deus mandou levar todo mundo. Todos eram dele. Mas nem todos tinham o temor. Todos eram dele, mas nem todos estavam preparados para a adoração. Todos eram dele, mas nem todos estavam prontos para chegar na terra prometida. Então não, nem todo mundo está no mesmo bolo. Nós temos o povo e Moisés, o povo e Caleb, o povo e Josué, os irmãos e José, os irmãos e Davi. Temos os seguidores e apenas 12 discípulos. Temos 12 discípulos e apenas 3 são escolhidos para ver a transfiguração. Temos 3 discípulos escolhidos e um chamado de discípulo amado. Então não estão todos no mesmo bolo, não é tudo a mesma coisa. Há pessoas nascidas de novo que ainda se relacionam como criatura, quase que irracionais, alheias de conhecimento de Deus. Há pessoas nascidas de novo que se comportam ainda como servos, apenas servos. Não têm intimidade para chamar e reconhecer Deus como Pai. Há ainda pessoas nascidas de novo que conseguiram chegar no estágio de tomar o lugar de filho, mas não saem dali porque são mimados. Mas Deus quer ser ainda mais, ainda mais. Ele quer ir além com você, Ele quer que você reconheça todas as facetas dele. Ele quer que você seja amigo dele. E se você for, ele vai lhe contar seus segredos. Veja bem, Moisés conhecia Deus. Israel conhecia os atos de Deus. Israel conhecia Deus pela forma como ele respondia às orações. Sabe quantos cristãos só conhecem a Deus pela forma como ele responde às orações? Vem aqui comigo, não se perca em nome de Jesus. Nós estamos terminando, fica comigo. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Deus foi e destruiu aqueles lugares. Quem foi salvo? Você se lembra? Quem foi salvo? Ló, o sobrinho de Abraão. Mas você lembra por que ele foi salvo? Deus foi lá e falou com Ló: olha, Ló, eu estou querendo destruir esse lugar, sai daí. Não foi o que aconteceu. Deus não falou com Ló, Deus falou com Abraão. Deus contou os segredos dele para Abraão, não para Ló. Por quê? Porque se a Bíblia reconhece que Ló era um homem justo, Deus reconheceu que Ló era um homem justo, tanto que o salvou. Porque Abraão tinha um relacionamento diferente com Deus. Abraão era amigo de Deus. Deus contava seus segredos para Abraão. Graças à petição de Abraão, Deus envia uma mensagem para Ló e ele então é salvo. Veja bem, são 2 homens da mesma família, 2 homens justos, 2 homens de Deus, mas Deus fala diretamente com um. Deus conta seus segredos para um deles. Deus se revela de várias formas para um deles, porque o nível de intimidade era diferente, porque o relacionamento era diferenciado. A amizade com Deus é a oportunidade de saber de coisas que ninguém sabe, é pisar em lugares onde nunca esteve, é receber revelações em primeira mão, é ver o que ninguém viu, é viver o sobrenatural constantemente na tua vida. Mas alguém pode dizer, isso era em outra época, foi no Antigo Testamento. Você quer uma prova disso no Novo Testamento? João 15, Jesus diz, palavras da boca dele: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Nessa manhã, decida por sair da posição apenas de servo. O servo não sabe o que o seu mestre está fazendo. Os caminhos do mestre, seus segredos, sua sabedoria. Jesus disse que não iria mais te chamar de servo, que agora te chamaria de amigo. Olhe para isso, é uma declaração para todos. Você está pronto para isso? Mas não exclua o versículo. Não exclua todo o versículo para maciar seu ego. Vamos ler o versículo inteiro. Serão meus amigos se fizer o que eu mando. Se fizer o que eu mando é a condição. Se fizer o que eu mando, você será meu amigo. E um amigo sabe todos os segredos. Nem todo mundo na igreja é amigo íntimo e próximo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Mas ouça. Ele deseja apaixonadamente, ele anseia apaixonadamente que cada um de nós seja seu amigo íntimo. Mas você é quem determina o nível de relacionamento com Deus. Portanto, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Você entende isso? Está pronto para receber os segredos de Deus? Abaixe a sua cabeça em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Você ainda está na presença do Rei Eterno, do Soberano, do Fogo Consumidor. Eu quero que você se faça algumas perguntas e descubra em que nível de intimidade você está. Descubra que tipo de relacionamento você tem com Deus. Ore agora. Dedique esse momento ao teu Criador, ao teu Senhor, ao teu Pai, ao teu amigo. Coloque-se no seu lugar e reconheça a tua pequenez diante dessa presença. Ore agora e não peça nada, apenas contemple essa majestade. Curve a tua fronte se quiser, se ajoelhe e fique em reverência, porque o lugar onde estás agora é santo. Se limpe da sua arrogância, se esvazie do seu egoísmo com Deus. Para de pedir o tempo todo. Contemple esse lugar de adoração. Deleite-se na presença de Deus. Diga para Ele o quanto Ele é lindo, o quanto você o ama, o quanto você é grato. Se arrependa de ser um crente casual. Se arrependa. Habite no santuário do Altíssimo. Sinta a sombra do Onipotente sobre você. Se você quer mais, se você quer ir além, então manifeste, diga isso. Eu sou amigo de Deus. Se você chegou até aqui comigo e manifestou esse desejo, escreve nos comentários. Eu sou amigo de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.